pouco, meu Deus. Gente, estamos com um leve problema técnico que eu vou ter que resolver aqui de um outro jeito. Fala aí, Paulo. Deixa eu ouvir sua voz. Oi. Alô, tá me ouvindo? Não, eu não tô conseguindo ainda ouvir sua voz, mas a gente vai conseguir falar, senão a gente vai ficar horas aqui. Aham, E não vai dar pra gente ficar horas aqui tentando se arrumar. Eu vou colocar o fone de ouvido aqui e eu vou ouvir da própria live, tá bom. entendeu? Porque senão a gente tem que se virar no centro. Viu só o que é a gente correr atrás da tecnologia? Eu vou ter que aprender mais esses defeitos aí que dá aí, que não sei o que é. Que até agora eu tô tentando entender e não vai. Jesus do céu. Vamos lá. É inédito isso aqui. Paulo, se você Oi? quiser, pode continuar fazendo a poesia enquanto eu me arrumo aqui. Ah, Porque eu tá. vi que você estava mandando ver ali na poesia. Vamos fazer outra, então. Deixa eu ver se Vamos conectou. abrir aqui aleatoriamente o mesmo livro. Vou fazer página 84. Resguardo. Hoje não consigo compartilhar os absurdos do mundo. Hoje não. Crianças leiloadas, animais maltratados, cabeças cortadas, sede de sangue. Hoje não consigo apelar ao bom senso dos homens. Hoje não. Nem sei se é verdade que homens são humanos. Não sei. Guarde seu ódio no bolso. Me taque na cara quando me ver na rua, onde posso cuspir anônimo de volta, onde volto a ser coisa amorfa, sem nome, sem consciência, onde posso lhe imitar sem vergonha. Guarde seu ódio na bolsa, me taque na cara no shopping, na fila do caixa da loja de brinquedos, enquanto lambe sua cria. Guarde seu ódio na algibeira, me taque na cara durante os protestos, me faça sangrar, me faça chorar e depois, anos depois, poste as imagens das câmeras de segurança nas redes sociais. E depois, muito depois, comente de sua câmera de segurança. Exponha toda a sua ignorância, mas hoje não. Hoje não posso enfrentar seu exército evangelizado. Hoje não posso enfrentar os replicantes catequizados. Estou cansado. A tristeza profunda dos que não podem mais continuar a ver. Hoje apenas ser cego. Cego. Leve embora os pregos de tua cruz, que já não tenho dentes para lhe mastigar. Ouviu? Deu certo agora? Paulo, a Beleza. gente está com um pouquinho. A minha técnica aqui funcionou. Eu estou conseguindo ouvir você, mas eu estou ouvindo da live. Da live está com um pouco de atraso. Mas mesmo Beleza. assim, eu vou te perguntando, você vai falando e eu vou entendendo depois. O importante é que você consiga me entender, tá? Eu ouvi a poesia maravilhosa. Essa poesia, como eu não peguei você falando antes, conta de quem é essa poesia, mais uma vez, por favor. É tua? De quem é? Onde que está no livro? Sim. Esse poema e aquele que eu li antes dos problemas técnicos, os dois estão nesse livro aqui, Construir Ruir, que é um livro meu de Construir. 2017. É porque está ao Isso, contrário. Ótimo. tá? É um livro meu de 2017, só de poemas, que foi escrito assim, mais ou menos em 2 anos. É, é bem politizado, assim, porque é, é escrito durante esse golpe que a gente sofreu, né? Que no futuro a gente vai estudar que foi um golpe, não que foi um impeachment normal, como,
como foi o do Collor, mas foi um golpe dado pelo vice e pelos deputados, aquelas pessoas vergonhosas que apareceram na televisão falando pela família, pela não sei o que lá, e hoje estão milionários aí ganhando esses orçamentos secretos desse residente que tem lá no Palácio do Planalto, que é uma vergonha pra gente, né? Mas enfim, é tudo isso para dizer que é um livro politizado e que é, tenho vergonha desse homem que está lá no Palácio do Planalto, o invasor. Eu tô ouvindo a conversa de. Olha que louco, né? Oh, meu Deus do céu. A tecnologia chega com um pouquinho de atraso. Agora eu entendo como é que funciona, né, a live. Olha só. Tô ouvindo aqui você falando sobre o livro que ele é politizado, do golpe e tudo mais. Então, você também tem muito isso, né, Paulo? Essa coisa de você ser muito visceral nessa parte da injustiça política no país, né? O reflexo disso que depois ele atinge também na população, principalmente, mas nas crianças, nos adolescentes. Então, toda a consequência que vem através do que a gente vive no sistema político, né? Conta um pouco, por favor, aí, de como é, né? Depois que a gente contou dessa parte aí da história sua, se você quiser, a gente vai voltar ainda ali, mas conta um pouquinho aí do que você acabou encontrando na poesia, na arte, para ajudar, né? Mostrando, desmascarando essa parte aí que às vezes a gente não vê tão claramente na televisão, que é essa dificuldade de afrontar a realidade da população, dos problemas que a gente sofre, em questão de ter essas injustiças sociais, em questão de não ter nem às vezes o acesso à cultura, né? Então, como é que você, com a poesia, achou esse caminho para entrar e ajudar o pessoal também com a arte, com a poesia? Não sei se você conseguiu entender. Então, voltando naquela resposta anterior de como eu comecei, eu acho, né, que isso também está um pouco nas influências da música dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, que era a música brasileira, lidava com a censura, lidava com a ditadura e eram letras bem politizadas também, né? E eu acho que tem um pouco dessa influência de Chico Buarque, por exemplo, de Apesar de Você, Amanhã de Ser Outro Dia, ou tem uma música que na verdade, a música é do Chico, mas a letra é João Cabral de Melo Neto, né? Acha do Alto da Compadecida, que ele fala, eu não lembro exatamente agora, mas ele fala que, que a você, ao que cabe, o trabalhador, são os 7 palmos da sua cova rasa. E aí tem, por exemplo, Gonzaguinha também, que era alguém que eu ouvia bastante nos anos 80 e que tinha um lado bem romântico, tipo aquelas canções que a Bethânia gravou do Gonzaguinha, que eram bem românticas, mas ele também tinha um lado bem político. Então acho que essas letras todas que lidavam com a ditadura, e até a música americana que eu ouvia na época, que a gente tentava ficar traduzindo em casa, traduzia tudo errado com o dicionário, mas pegava um pouco disso também, Bob Dylan, assim, né? De falar mesmo da realidade, porque às vezes a noção assim Uhum. que, que a população de um modo geral tem, que as pessoas têm, né, sobre o que é poesia, é que poesia é uma coisa assim muito romântica e que os poetas têm uma inspiração, né, uma ligação assim com
com as musas, né? Com aquelas que você senta num momento e aquela coisa vem na sua cabeça. Eu não sei, né? Se tem poetas que são assim, mas na minha experiência não é assim, né? A poesia é um jeito que eu tenho de lidar com, com a realidade, com a minha realidade, com a realidade do meu país. É uma maneira minha de me comunicar com o mundo, né? Através da poesia. Então, eu devolvo como poesia o que eu recebo do mundo como informação, como experiência, como sensações, né? Eu transformo em poesia e coloco de volta. É, e para não fugir da rima, né? Já que a gente não está, eu coloco de volta essa revolta. É isso. É, é dessa maneira, assim. É interação, né? Para mim, poesia é interação. E, então eu acho que talvez um dia, quando o mundo for maravilhoso, quando o ser humano for maravilhoso, então a poesia também vai poder ser maravilhosa, mas enquanto a gente estiver lidando com todas essas injustiças, a poesia vai refletir a injustiça. Agora aguardemos alguns segundos o delay. Agora eu tô. Tá engraçado, né? Porque eu tô pegando alguns segundos depois. Olha só como a comunicação é importante, gente. Alguns segundos de atraso, eu posso ser mal entendido e ele também. Então, olha só. Eu ouvi aqui, né? Bravo. Ainda bem que você já entendeu que tá com delay aqui. Você já tá me dando desconto. Obrigada aí. Olha só. Eu acho que é muito interessante, né? Porque você dizer assim que é o seu modo de afrontar essa injustiça, né? Tendo como essa arma da justiça. E eu vendo de perto, eu acredito que esse trabalho de formiguinha que vai fazendo os formigueiros crescerem, né? Consegue colocar essa semente ali da justiça através da arte, né? Agora, para o pessoal que não conhece, né, os poetas do Tietê, você está até com a camiseta aí, né? Vamos mostrar aí a camiseta. Tá. Gente, olha aí, poesia na faixa. Vamos falar sobre como você faz a poesia chegar à justiça social, vamos dizer assim, você falando, escancarando, porque eu acredito realmente que a música ela influencia muito, mas fazer uma poesia é mais difícil que música, porque a música ela é menor, ela tem um ritmo que ajuda, mas a poesia, chamar a atenção, sair da parte romântica, como você falou, né? Oh, nossa, tem que ter inspiração, a luz de vela e tudo mais. Fazer ficar moderna, popular, né? Fazer ela vir para dentro da casa da pessoa, querer ler um livro, como a gente estava falando também, são coisas que você tem que colocar na mesa, né? Se não tiver na mesa do povo, eles acham que é intocável, acham que não é para eles, né? Eu sei porque eu vivi com um pessoal assim, e muitas vezes eu também me sentia um pouco, não sei, acho que eu tô sonhando demais, acho que eu tô gostando muito de poesia, mas onde que eu vou parar? Onde que eu vou? Não tem aqui. Então você ficava meio isolado, né? Conta aí como é que foi que surgiu os poetas do Tietê, e aí da onde que você começou? Você começou já direto lá do Poetas do Tietê? Da onde que te veio essa coisa assim de vamos para fora, vamos sair de casa e vamos mostrar a poesia para o mundo? Então. Então vamos contar tudo, desde o começo dos poetas do Tietê. Desde antes um pouquinho, né? Para eu entrar nos poetas do Tietê. Eu em 2008 eu já estava assim querendo desistir de escrever, porque eu tinha uma locadora de vídeo nessa época
e eu mandava as coisas que eu escrevia para editoras, assim, e sempre recebia aquela cartinha educada, assim, puxa, que bacana, nós não queremos, viu? Fica para a próxima. E aí eu pensava, gente, para escrever e guardar, não é para isso que a gente escreve para ser lido, né? Acho que eu vou parar e só trabalho aqui e pronto, vou me dedicar a esse comércio e parar com essa besteira de querer ser poeta, né? Aí a Cissa, que é a minha companheira, na época, 2008, estava na moda blog, né? Daí ela falou assim, por que você não faz um blog? Que é aquele blog que eu falei que a UOL me fez o favor de tirar do ar sem me comunicar. Então eu fiz esse blog e eu colocava um poema todo dia lá, que eu tinha cadernos e cadernos de poesia escrita, eu revisava e colocava um poema por dia. Aí uma poeta chamada Carla Jacobina, ela entrou nesse blog e, e, e me escreveu, olha, eu tenho um coletivo, que são poetas do Tietê, a gente vai se encontrar dia tal, tal horas, em tal lugar. Você não quer ir? Falei, vamos lá, né? Daí eu cheguei lá e encontrei o André Dias, que você conhece, que é quem ainda permanece desse primeiro encontro que eu fui nos Poetas do Tietê, eu e o André. A Carla, que me chamou, que hoje já não está mais no grupo, o Renato Silva e Marcelo Ferrari, que também já não estão mais no coletivo, mas que são os fundadores do coletivo, na verdade. Então a ideia era escrever um mês inteiro sobre temas ligados à cidade. Cada mês seria eleito um tema para todos escreverem, e aí a gente se encontraria, leriam esses poemas entre a gente, colocaria num blog, faria um vídeo, e funcionou assim por um tempo. Não sei se esse blog ainda está no ar, é da Blogspot, eu creio que está. Tem vários vídeos de poesia lá, que era o Marcelo que editava. E aí o próximo encontro seria pastel de feira, que é um tema bastante paulista, né? E a gente se encontrou na feira do Pacaembu no dia 22 de setembro de 2008, que é a data que hoje a gente considera como sendo dos poetas do Tietê, porque nesse dia, pela primeira vez, estavam lá o Caranguejo Júnior, o André e eu, que permanecemos até hoje, né, no grupo, e mais outros poetas que hoje não estão mais. Então, agora no dia 22 de setembro, logo mais, faremos 14 anos. E aí esse projeto foi se desenvolvendo, a gente foi para o Tendal da Lapa, que é um espaço cultural, a convite do diretor de lá, que na época era o Marco Zetti, e fizemos diversos saraus lá, e teve esse período, aí as pessoas foram saindo, e o Júnior teve a ideia de fazer o Poesia na Faixa, que era levar a poesia para a rua. E que é um sarau de rua que a gente faz até hoje e que a gente pega os megafones e distribui poemas curtos assim para a população, para quem estiver passando, motorista, pedestre, fala no megafone. É uma bagunça, é bem divertido assim. E, e é uma poesia bem assim ágil, né? E, e atual, porque são os nossos poemas, são poemas de outros poetas da periferia. Do mundo dos saraus de São Paulo. E, e a partir daí foram surgindo os outros projetos. Então a gente tem, além do Poesia na Faixa, o projeto Ocupaz, que é feito na Brasilândia, no Céu Paz, que é no Jardim Paraná, que é um dos extremos da Zona Norte, né? Depois do Jardim Paraná é o Rodoanel e a Serra da Cantareira e acaba a cidade. Então, Jardim Paraná é o último bairro, assim, num dos extremos da norte aqui. É bem periferia mesmo, e a gente faz cortejo pelas ruas do bairro,
e faz oficinas de poesia com as crianças do seu pai. A gente já lançou 3 livros de poesia das crianças. Estamos preparando o quarto, estamos fazendo oficina, recolhendo material para o quarto livro delas. E são crianças de periferia que a gente leva essa poesia, né? A gente levou agora, nesse mês, o Nivaldo Brito, que é um poeta dos saraus, e dos saraus aqui de São Paulo. Ele apresentou o livro infantil dele para essas crianças, e aí, a partir dessa, vai conduzindo uma oficina para as crianças escreverem também. Todo ano é uma turma nova, né? Quinta série, quarta série, a gente não repete assim a turma. Tem também os projetos que a gente faz nas penitenciárias e fundações casas, né? A gente começou entrando com o Jaime, que é do projeto Sarauás Abertas. Agora, depois da pandemia, a gente está indo sozinho mesmo, e o Jaime está fazendo o Asas Abertas separadamente, mas é bom porque, na verdade, são várias frentes, né? Outra pessoa fazendo em outro lugar, a gente fazendo em outros lugares. A ideia é semear mesmo. E a gente leva também para as fundações casas e para as penitenciárias. A gente teve a semana passada em Franco da Rocha, num hospital penitenciário, né? Para a saúde mental. A gente leva sempre essa poesia, que é a nossa poesia do coletivo, dos autores do coletivo, dos poetas que vão com a gente, mais a poesia dos saraus de São Paulo, né, que são saraus de periferia. Então a gente leva Alessandro Bus, a gente leva Roberto Trela Dalva, leva Sérgio Vaz, Carolina Maria de Jesus, que é uma autora dos anos 60, 70, que fez bastante sucesso, é considerada hoje a mãe da literatura periférica, junto com o Solano Trindade, que seria o pai, assim, lá nos anos 60 e 70 também. E essa literatura que fala diretamente para a realidade das periferias de São Paulo, né? A gente até leva alguns clássicos também. Também leva Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras em Forma de Funk. Também leva, por exemplo, Hora direis, Ouvir Estrelas, certo? Perdeste o senso, eu vos direi no entanto. Enfim, a gente vai misturando e leva também E Agora José, que a Cissa sabe decor, e que é Drummond, né? Então a gente vai misturando e leva todo tipo de poesia. A gente não tem preconceito quanto a isso. Vai apresentando toda a poesia. Então, em uma pessoa bate em uma poesia, na outra pessoa bate a outra, e assim a gente procura ir despertando essa, tirando um pouco assim o preconceito, né? Porque as pessoas têm muito uma ideia não é bem um preconceito, é uma ideia pré-determinada sobre o que é poesia, né? Que é aquilo que eu falei, que as pessoas pensam um pouco que o poeta é aquele cara que fica lá na Torre de Marfim, afastado da sociedade, se inspirando nas musas. Não, a gente mostra que a poesia é uma arte como outra qualquer, né? Ela, ela, ela tem que refletir. Se a arte, se quiser ficar viva, ela tem que refletir a realidade do seu tempo, né? Nenhuma arte vai ficar viva refletindo 2 séculos atrás. Ela tem que falar do seu tempo e o artista tem que falar para as pessoas do seu tempo. Todo poeta, todo artista tem que ir onde o povo está, né? Já dizia Fernando Brant e Milton Nascimento. E é isso. Aguardando o delay de Paula. Eu acho que pelo seu sorriso e a pausa, você está esperando o delay, né?
Bravo. Olha só, telepatia poética aqui, ó. Eu tô ouvindo aqui, tô adorando. Olha só que coisa mais louca. O delay, por um lado, tá me deixando assim. Eu tô, tipo, ouvindo você como se eu fosse uma telespectadora, né? Isso que eu tô vendo da live também. E aí, olha só quem tá aqui, falando nele. Olha quem tá aqui no YouTube e mandou mensagem. Boa tarde. Quem é o convidado? Vamos ver se você conhece. Poesia é besteira. Nunca ouvi falar O desses André. caras. André. E aí, André, ó, a gente pode conversar. Você também pode vir aqui para falar que poesia é besteira, né? Depois eu vou conversar com você, que eu tô aqui de pouquinho em pouquinho chamando o pessoal, hein? Obrigada aí por você estar aí, tá? A Elide também está aqui, falou Paulo Dauro, coraçãozinho, aplausos. A Cícia também estava aqui, falando que você era lindo, né? Até isso a gente tem que falar, né? Porque você imortalizou a música Ninguém é Perfeito, né? Gente, vocês não têm noção. Toda vez que eu tocava no sarau, que eu tocava essa música, eu ouvia ele gritando de longe, né? Na hora do refrão, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Ele, eu sou perfeito. Aí eu olhava e falava assim, eu tô no sarau mesmo. Tô no lugar certo, tenho pau. Então, é muito legal, assim, que me lembra de momentos muito legais, gente. Mas eu quero focar um pouquinho no que eu ouvi agora. Eu quero falar para você, depois a gente conversa dessas lembranças. Isso é muito legal, né? Vocês começaram com um blog, vocês começaram num encontro onde todo mês vocês falavam de coisas de São Paulo para representar, e depois vocês simplesmente começaram a viver São Paulo e a poesia junto, né? Porque aí vocês levaram para fora do encontro e foram encontrar o pessoal fora. Eu, particularmente, sou muito, mas muito fã mesmo, adoro o Poesia na Faixa. Eu acho que é incrível, porque pega o povo, todo mundo tá lá, aquela vida assim, que você, eu tô atrasado. Aí você pega no ônibus, igual eu participei com vocês, de levar a poesia lá na janela lá do ônibus, no meio do farol vermelho, e daí não tem desculpa, né? Não tem desculpa, tô atrasado. Você tá no ônibus, você tá parado, você vai pegar a poesia, né? Porque a Poesia na Faixa, eles não só falam, né? Distribuem a poesia lá para o povo. Isso até roubei essa ideia, né? Não sei se você sabe. Eu roubei essa ideia no meu sarau. O que eu fiz? Eu coloquei as poesias lá, fui pegando, né? E aí depois eu achava muito engraçado, porque o povo aqui é desacostumado, né, com esse movimento. Então, eu pegava as tirinhas de poesia, convidando o pessoal para vir para a poesia, e aí tava lá a hora do evento e tudo, e aí eu falava assim, pode pegar uma poesia aqui, escolhe. É tipo uma pescaria, é tipo um biscoito da sorte, só que sem biscoito. Aí o pessoal pegava assim, falava, posso ficar? Falei, lógico, é um convite, venha. Então eu dei né, um jeitinho meu ali, mas a ideia é de vocês, assim, de ficar distribuindo poesia, né? Olha lá, roubou a ideia, processo! André, poxa, mano, sacanagem, hein? Eu vou ter que pagar tudo em livros de poesia, o que você acha? Então, tudo isso, assim, é muito legal. Se vocês virem, assim, ele, gente, para e fala, oh, eu vi vocês lá, eu ouvi vocês falando lá no podcast e tudo mais. Mas vocês já estão vindo com isso assim, já há muito tempo, né? Todo final de semana, tem alguns dias que muda, né? De fazer o Poesia na Faixa. Mas não só isso, acho que vocês interagem em vários aspectos, né? Porque vocês pensaram desde o momento em que as pessoas elas estão distraídas andando na rua, estão no trânsito, quanto o sarau, você ir lá num lugar onde as pessoas elas estão né, na penitenciária, onde algumas pessoas podem mudar a cabeça, né? Aquelas que têm devagarzinho elas vão abrindo a cabeça para a leitura e isso também vai mudando, né? Vai regenerando as ideias ali, vai falando assim, eu tô aqui, é a hora de ou eu pego um livro aqui e começo a entender que a vida é outra, né? Começa a ter uma inspiração e disso pode até vir a se tornar um poeta no futuro, porque começa a se incentivar.
ou também da situação do céu, né, das crianças. Então, vocês são 360 graus, assim, vocês vão em todos os lugares, as oficinas. Então, já pegando desde crianças que em casa elas não têm. Tipo, vai lá ver o pai e a mãe assistir novela, futebol, basta, trabalho, casa, não tem tempo para ficar imaginando, não, vou pegar um livro pro meu filho. São exceções, né, na vida ali mais periférica. Então, quando você leva isso na escola, que não vai ter para onde fugir, aí a criança começa ela a levar para casa. Então, eu acho todo esse trabalho muito importante. Então, vocês veem porque, para mim, isso é uma honra. Porque esses trabalhos aqui, para chegar no nível que está, não foi de uma hora para outra, foi trabalho, trabalho, e muito coletivo. Foram pessoas que se juntaram e deram força. Então, a representação para mim de vocês é que a união faz a força, mas a união consciente faz a força, né? De querer fazer o seu melhor com aquilo que você tem, que é a arte, a poesia, a sua palavra, a sua atenção. Então, eu vi muito de vocês essa empatia forte, que é impossível conhecer vocês e não se apaixonar por vocês, por ver o quanto vocês se dedicam, né? Então, eu sou fã, mas eu quero que vocês aí, ó, que forem ver o vídeo no YouTube, no Facebook, escutem no Spotify, que vocês sigam, conheçam o trabalho dos poetas do Tietê e, melhor ainda, né? Quem está em São Paulo, vá a algum desses eventos, né, promovidos, porque tem também um evento que daí não dá para falar assim, ai, não, eu não sei onde é. Gente, tem o sarau ali na Casa das Rosas, que é a plenos pulmões, uma vez por mês, que agora o Paulo vai contar isso aí também. Gente, esses eventos, assim, uma vez por mês, se organiza e vai. Né? Vai ler os livros, vai numa feira onde eles estão lá, leva um livro, ajuda também a multiplicar isso daí. Porque o trabalho que eles fazem em coletivo não é para qualquer um. Vocês estão pensando que aqui na Itália vocês acham esse trabalho? E eu acho que precisava. Sabe por que eu acho que precisava? Porque as crianças aqui, elas podem ter muita coisa, mas elas não têm, ó, agora está faltando para elas o principal, empatia. Muita criança que está aqui, elas não têm empatia. Elas sabem ler, sabem falar em outras línguas e tudo mais, mas elas não têm uma empatia com o ser humano. Assim, eu vejo que elas são crianças que estão cresceram um pouco arrogantes, sabe? Poucas crianças eu vejo aqui que são boas de verdade. Então, eu sinto muito, porque, tá bom, você tem acesso a muita coisa, mas você não está vivendo ser criança agora e não sabe o que é o sofrimento, o que é querer ajudar as pessoas. Não é que tem que ser, né? Não é que tem que sofrer. Mas eu vejo a diferença, porque a criança que ela vê que você tem esse coração de ir lá levar poesia, ela cresce mais sensível a também querer ajudar as outras crianças, a ver os pais dela com outro olhar e tudo mais. Então, eu acho que, gente, vocês têm que conhecer. Ponto final é essa minha sentença. Conheça esse trabalho. Mas, Paulo, como é que foi, assim, né, levar a poesia para a penitenciária? Porque eu acho que ali é o lugar onde tem um pouquinho mais de resistência, né, no começo. Conta pra gente como é que foi a ideia e como é que foi aceito, né, a poesia. Tá, você falou várias coisas que eu quero comentar. Se eu esquecer, vamos começar por isso, mas aí depois, se eu esquecer ao longo do caminho, me lembra do A Plenos Pulmões de novo. Então, é o que eu falei agora há pouco. Na penitenciária, a ideia foi de uma outra pessoa, do Jaime, né, Jaime Queiroga. Ele conheceu a gente num sarau a plenos pulmões, na Casa das Rosas, e a gente chamou ele para o Poesia na Faixa, daí ele começou esse trabalho nas penitenciárias, ele ia sozinho no começo, depois de um tempo ele chamou a gente para acompanhar, e a gente foi, e assim, a aceitação é muito boa por parte das pessoas em privação de liberdade.
O que é um pouco mais difícil, às vezes, também não é sempre, é a aceitação por parte dos funcionários. Porque tem 30% da população brasileira que faz muito barulho e que vota naquela coisa que a gente já comentou agora há pouco, e acredita que bandido bom é bandido morto. E 30% dos funcionários das penitenciárias refletem esses 30% da população brasileira. Esses 30% estão em todos os lugares. Né? Então, dependendo, às vezes, de um funcionário ou outro que você pega, ele vai querer dificultar um pouquinho a sua entrada na hora de você passar na revista, mas, enfim, a gente vai tirando isso de letra, porque isso é uma minoria. Agora, por parte das pessoas que estão lá dentro em privação de liberdade, a nossa recepção sempre foi excelente, assim, muito boa. Eles têm muita coisa para escrever, né? Para dizer, para exprimir. E o Jaime começou no masculino, ele voltou aí no masculino sozinho, como Asas Abertas, né? E a gente está fazendo outros projetos como Poetas do Tietê. No masculino, ele sempre conseguiu uma produção muito grande por parte dos homens que estavam lá na penitenciária Crivai, que é o Adriano Marrei, em Guarulhos. Muito grande, uma produção de poesia muito grande, porque ele leva o rap, né? Por exemplo, as letras do Mano Brown, é, do Emicida, e isso tá dentro da realidade, né? É o que eles ouvem, né? E isso inspira, e eles têm muito a dizer, né? Eles têm muito a contar. A história de vida deles tem coisas que a gente não imagina até que ouve, né? E é engraçado, por exemplo, nas fundações casas. Nas fundações casas tem um pouquinho mais de preconceito quando a gente chega, porque nas penitenciárias adultas, quando a gente fazia o projeto junto com o Jaime, que era o Asas Abertas, era uma coisa mais continuada, era semanal. Então você tinha um grupo mais ou menos fixo, que entrava uma pessoa numa semana e entrava outra, mas era um grupo que então eles já sabiam como funcionava essa dinâmica de produção, de leitura e produção, lê poesia, produz poesia. Nas fundações Casa o projeto sempre foi um pouco diferente. Tem mais de 50 unidades em São Paulo e a gente já fez mais de 20. Então a gente não tem um público continuado. A gente foi há 15 dias atrás no Brás. Há um mês atrás a gente tinha ido em outra unidade. Então eles não sabem exatamente o que vai acontecer. A gente vai fazer um sarau. Então os professores deles lá falam assim: olha, tal dia, sexta-feira ou quarta-feira que vem, vai vir aqui um grupo de poesia. Então, o que se passa na cabeça desses moleques de 15, 16 anos que estão lá dentro porque em algum momento tiveram uma passagem pelo crime, né? São, são infratores, digamos assim. Eles falam, pensam, né? Mas não falam. Mas eu imagino que eles pensem assim: pô, poesia, uma hora dessas. Poesia é chato, né? Poesia vai falar de amorzinho, não sei o quê. Aí a gente chega lá e leva outra poesia, né? Não a poesia que eles estão imaginando que a gente vai fazer. A gente leva a poesia periférica, né? E que fala da realidade deles. E a gente leva também tem um grupo carioca que é o Anarcofunk que, que tem coisas muito divertidas, né? E que a gente faz também. Então a gente leva a reflexão mais na linguagem deles e leva a reflexão
de uma forma divertida. Então a gente chega aí nos 10 primeiros minutos, nos 15 primeiros minutos, às vezes tem uma resistência, os meninos estão lá assim, com aquela marra, mas aos poucos eles vão entrando, porque é uma linguagem que é a linguagem deles, né? É a linguagem atual. Então tem um momento que a gente fala, o sarau não é um show, né? Não é um artista que vem aqui para se apresentar para vocês. O sarau é participativo. Então, agora é a vez de vocês participarem. E eles participam. Eles leem, às vezes, um poema próprio, às vezes eles escrevem na hora, porque a gente faz aqueles poemas curtos, que nem na poesia na faixa, e aí começa a vir ideia na cabeça deles, né? Por exemplo, a gente faz da Carol Peixoto. Malandra é a lua, que quanto mais gorda, mais bonita. Aí o Renan Inquérito tem uma assim, malandra é o estômago, que ronca, ronca e nunca dorme. Aí um menino da Fundação Casa já pensou em uma, malandro é o canguru, que já nasce com o Bolsa Família. E então essa resistência é quebrada muito rapidamente. E, é isso que você estava falando antes. Eu acredito no poder transformador da arte. Eu vi em algum lugar, assim, já lembrei onde. No sábado a gente foi um menino de um grupo de poesia que começou em uma escola na Zona Norte, para um outro lado da Zona Norte, que não é o lado do céu, que é o Parque Vila Maria, que Parque Novo Mundo, que é bem periferia também. E tem um grupo que começou numa escola que chama VOPO, Vozes Poéticas. Começou com orientação de um professor de história, que é o Felipe Yanes, e hoje já é um grupo que se apresenta pela cidade, vai na Cooperifa, vai no Sarau do Buzo, que é o Suburbano Convicto, pulou o muro da escola. E um dos meninos que estava lá no comecinho do VOPO lançou um livro no sábado. E ele faz parte de um projeto de distribuir livro na comunidade. E ele mostrou os slides do projeto e tinha pichado no armário onde ficam os livros para quem quiser pegar, né? A revolta de hoje é a revolução de amanhã. Então, eu acho que a arte é a revolução de amanhã também. E a arte vai transmitir essa revolta na medida que essa revolta estiver na cabeça do poeta, né? Eu acredito no poder transformador da arte. Seja essa revolução interna da pessoa que está ouvindo a poesia, que está vendo o quadro, que está lendo um romance, que está ouvindo uma música e que de repente aquilo bate na consciência dele, no fígado, no coração, seja onde for, e leva a pessoa a pensar. Porque a arte ela leva a pessoa a pensar por um outro caminho que não é o caminho do raciocínio lógico, né? Ela leva a pessoa a pensar por um raciocínio emocional. Eu não sei explicar, mas os neurônios fazem outra conexão lá dentro da cabeça. E é uma conexão bem mais eficiente do que o raciocínio puramente direto e lógico. É uma reflexão mesmo mais profunda que acontece dentro da pessoa quando você consegue atingir ela com a arte. Porque também não é sempre que você alcança. Então, se você vai numa Fundação Casa, a gente vai numa Fundação Casa, tem 60 meninos ouvindo. Se a gente atingir um ou dois, a missão daquele dia está cumprida. Lógico que eu queria atingir os 60, queria que os 60 pensasse, poxa, é, é isso, né? Vamos sair dessa vida de crime, vamos, vamos ser poetas ou não, porque também poeta não é a profissão que vai levar eles para vai fazer ganhar muito dinheiro para ganhar a vida, mas enfim, vamos repensar, né? Gostaria de atingir os 60, mas se não der, se atingir um, se atingir dois, a missão está cumprida.
Então, basicamente é isso. Agora, voltemos a Plenos Pulmões, que você mencionou. Então, o A Plenos Pulmões é um sarau que quem fundou foi o Marco Pezão, que é um poeta que faleceu antes da pandemia. Ele não é originalmente o sarau dos poetas do Tietê, não é um projeto originalmente dos poetas do Tietê. Era do Marco Pezão, né? E na época o diretor da casa, que era o Fred Barbosa, idealizado por eles. E a gente frequentava muito, os poetas do Tietê frequentavam, porque a gente tinha uma ligação muito próxima com o Pezão. O Pezão, quando a gente começou em setembro de 2008. Mais ou menos em janeiro de 2009, assim, ele já estava andando com a gente, ele ia lá no Tendal da Lapa, a gente começou a fazer um vídeo com ele, que era um vídeo que está no YouTube, é só procurar, que é um poema do Mário de Andrade, que é uma edição do Tietê. Eu queria fazer esse vídeo, queria uns poetas para declamar com ele, e a gente tem esse vídeo feito com ele, tá no YouTube. Então ele ia direto lá no Tendal da Lapa, depois que a gente tinha uma oficina semanal lá, depois que acabava a oficina, a gente ensaiava com ele e tal. E ele levou o Valmir Jordão, que é um poeta de Pernambuco, para lá também, para conhecer a gente. O Valmir está no vídeo. Ele levou o Miró, que faleceu não faz um mês ainda, Miró da Maribeca de Pernambuco, que é um ícone assim para a gente também, junto com o Pezão. E aí, depois que o Pezão faleceu, acho que uns 3 meses depois, talvez, por aí, o Daniel, que na época estava à frente da Casa das Rosas, me chamou e falou assim: a gente quer continuar com a Planos Pulmões e estava pensando em convidar você para apresentar. Daí eu pensei assim, pô, uma ideia ótima, né? Mas assim, qual a representatividade que eu tenho para assumir o lugar do Pezão? Então eu fui falar primeiro com a família dele, né? Para ver se eles concordavam com isso, que eu assumisse. E aí, quando eu tive sinal verde, eu assumi assim com muita honra mesmo, porque o Pezão foi um cara que deu muita força pra gente no começo, muita força. Eu lembro que a gente estava ensaiando uma vez no Tendal e o telefone dele tocou e ele estava organizando uma ida dos saraus da cidade para o Rio de Janeiro. E a gente estava começando, a gente tinha 6 meses, ninguém nunca tinha ouvido falar na gente. E quem ia para essa viagem para o Rio eram os saraus conhecidos da cidade, né? Os poetas do Sarau da Brasa, os poetas do Elo da Corrente, saraus que já tinham uma história assim mais antiga que a nossa, né? Saraus mais que na época eram mais famosos. A gente tinha 6 meses de existência, né? Daí o telefone dele tocou, ele falou assim: e arruma aí mais 4 lugares no ônibus que eu vou levar os meninos dos poetas do Tietê. Daí a pessoa lá do outro lado deve ter falado assim: poetas do quê, né? Nunca tinha ouvido falar na gente. E ele falou assim: os meninos dos poetas do Tietê. A gente está aqui ensaiando, falando do Mário de Andrade. Quem que está ensaiando agora às 4 da tarde num sábado para fazer poesia pela cidade? Daí a pessoa deve ter falado: tá bom, eu arrumo esses 4 lugares. E a gente fez essa viagem com o Alessandro Buzo, também foi, com o Suburbano Convicto, com o Pezão, com a galera da Brasa. Foi uma viagem que a gente lembra até hoje. Assim. Fomos para o Borel, só para as comunidades, para o Falete, para a Cidade de Deus, levar a poesia periférica paulista para lá, né, para essas comunidades. Então, hoje a gente está levando a Plenos Pulmões assim, com responsabilidade, honra e muito prazer, principalmente. E para quem estiver ouvindo, o próximo vai ser no domingo, 4 de setembro.
setembro, às 4 horas da tarde. Apareçam no Jardim da Casa das Rosas. Pelei. Tô- Beleza. Olha, que sensacional. Você falando do Pezão, me veio lembrança, né? Olha como é importante o apoio das pessoas. Você e ele, por um acaso, né? Vocês me deram esse apoio no Sarau Santana, quando eu trazia, né? Foi assim que a gente se conheceu até melhor. E Sim. eu lembro que, assim, quando eu vi vocês lá falando, gente, agora sim virou Sarau isso aqui. Agora virou Sarau, esse Sarau Santana. Porque é diferente. É diferente quando uma pessoa ela vem com essa força. Vocês têm uma força muito grande. Então, quando infelizmente ele partiu, e aí eu vi que você estava à frente, eu falei, eu não veria outra pessoa. Não teria outra pessoa para tá ali e tocando. Porque eu não acredito em substituição, mas sim em manter, né, viva uma parte da história dele. Então, só uma pessoa que realmente conheceu, conviveu, foram parceiros para estar ali, né? Vocês também eram parte desse pulmão ali, né? E assim, é uma pena que ele partiu, porque ainda, para mim, ele era muito jovem, né? Por mais que ele não era um jovenzinho, mas ele tinha ainda muita energia e tudo mais. E foi bom ter conhecido ele, porque junto com vocês, quando eu ia para a Casa das Rosas, eu sentia uma energia que eu falava, gente, é viciante estar no meio de todo mundo que é da poesia, que cada um quer ler, aí fica aquele fogo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ir lá? E dar essa oportunidade para o pessoal é muito importante, eu acho muito legal, porque ali, justamente ali na Paulista, é onde você consegue ter interação com todos os tipos de pessoas, né? Não é só o pessoal da periferia, mas não é só o pessoal da Paulista. E aí é uma oportunidade do pessoal da Paulista ou de qualquer outro lugar chegar e falar assim: poxa, isso é a poesia que está acontecendo, que lá na minha casa eu não vejo, que lá no meu bairro eu não estou vendo. E ao mesmo tempo trazer para o pessoal da poesia para falar assim: olha onde a poesia também pode chegar, aqui, na Paulista. Tá pensando que é só na escola? Tá pensando que é só na faixa de pedestre? Não, a poesia ela tá onde a porta pode ser aberta. Então, maravilhoso. E, e assim, essa coisa também acho que dos outros poetas, eles se unirem, eu acabei conhecendo também, quando eu estava com vocês, vendo as batalhas de slam, né? E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, nossa, eu tinha uma sensação de que realmente depois eu vi crescer muito, uma sensação de que eu estava num movimento onde ele ia ser parte de uma história, né? Porque ver o pessoal jovem, ver o pessoal de todas as idades ali batalhando, falando rimas, né? Praticamente as poesias eram como rimas, porque eram rápidas, né? E ver tanta coisa, tanto conteúdo bonito de sentir, assim, falar, gente, nem eu. Eu faço música, tudo bem, ok, mas eu não me considero nesse nível, porque é um nível muito alto. Poesias muito interessantes, poesias que tocam o coração e fortes, né? Significado forte. E todas as vezes que eu participei, eu falava, gente, o pessoal tem que conhecer, não é possível. Então eu sou essa daí que fica falando para todo mundo, gente, você já foi no sarau? Você já foi? Você já foi? Você não foi? Você tem que ir, meu, ô, sarau. E até porque eu comecei tendo uma oportunidade no sarau, né? E quando eu fiz as músicas, eu não sabia que eu ia fazer com aquilo. Eu falei, gente, fiquei pensando, oh Deus, você gosta, hein, de ficar colocando coisa na minha vida que eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu era desenhista, aí depois eu era artesã, aí não foi muito para frente. Aí quando eu vi que eu estava fazendo um monte de música, eu falei, o que eu vou fazer com essas músicas, gente? Eu nem sei o que eu vou fazer com isso. Aí me falaram, tem o sarau ali no Capão Redondo. Aí eu falei, mas o que é sarau? Aí eu cheguei lá no Bar do Saldanha, não sei se você já conheceu.
É um bar ali no Capão Redondo, né, na Zona Sul, que é bem conhecido do povo juntar. Aí no dia que eu cheguei lá, tava a rua lotada e era um bar, sim, normal. Eu vi aquela rua lotada. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Falei, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Aí eu cheguei lá, cantei minhas músicas assim, tipo, aqui eu posso tocar minha música. Tô acreditando. Agora se eu me considero alguma coisa, alguma artista, porque senão eu ia ter. Não, deixa esses negócios aqui, que eu não tenho dinheiro, então não vou conseguir fazer um CD agora. Deixa quieto. E foi graças ao sarau que eu mantive a chama da Aham. música e da minha poesia, porque a música, ela veio, a voz, ela veio porque eu era louca para compor. Eu tinha aquela ideia da poesia. Meu negócio era aquela poesia lá do ar, né? Amar, cantar. Falei, gente, eu sei rimar alguma coisa. Vamos ver aqui que eu consigo, né? Inspirada nesses cantores que você falou mesmo, né? Chico Buarque, Caetano Veloso. Eu tinha também uma coisinha do Legião Urbana, né? Eu era muito ligada no Legião Urbana. Então, essa situação assim de que você vê, você é um monte de poesia, livro ali. Então, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Deixa eu ver se eu não sou doida, né? Porque eu também pensava nisso, né? Será que eu sou doida? Que eu tô fazendo esse negócio aqui sozinha? Eu vou na casa dos meus amigos. Então, eu comecei peregrinagem muito grande, que até é engraçado de lembrar, porque a vida dura, né? Tava desempregada ainda, só para variar. Então, eu colocava o meu violão que acharam no lixo. Uma história muito louca, mas enfim. Aí eu cobria ele com um tecido que era para ser tipo de casamento, sabe aqueles chale assim? Era muito longo aquele chale, mas era de veludo, veludo azul e dentro era verde. Aí eu falei, que tecido é esse? Eu falei, meu violão tá sem capa. Coloquei lá, enfiei uma fita de cetim, enrolei, virava um negócio hippie, entendeu? E aí eu me vesti um pouco hippie e andava com aquele violão para poder mostrar as músicas para os meus amigos do outro bairro. O povo via e falava assim: você está vendendo brinco? Não, estou vendendo música aqui. E o povo vivia tão assim, paz e amor. Aí eu falei, nossa, gente, eu tô assim. Então eu ia na casa dos amigos e eu falava, eu posso mostrar uma música que eu fiz? Eu posso te mostrar uma poesia que eu fiz? E aí eu fui fazendo isso. Aí quando eu percebi que o pessoal estava aceitando, eu falei, então tem algum sentido isso aqui. Aí o sarau foi assim fundamental. Então, eu não podia não gostar de sarau e ser assim apaixonada pela oportunidade que o sarau dá. Porque essa coisa de você dar abertura para uma pessoa de 80 anos, se ela quiser falar uma poesia, ela pode ir lá falar. Uma pessoa, não sei, uma criança conseguir falar. Qualquer ideia, não ter essa limitação de rico, pobre, belo, feio, gordo, magro, é conhecido, não é conhecido, é mais a questão da democracia de que cheguei, coloquei meu nome na lista, quero falar, quero cantar, aí você explica para poder ser preparado. Então eu adoro. Aí conta uma coisa que eu acho muito legal também, um spoiler, né? Porque ela vai estar aqui, ela vai estar aqui que é a Cissa, que é a sua mulher, que para mim, assim, eu vejo vocês como um casalzão da porra, né? Aquele casalzão da poesia e de todo esse movimento, é uma super parceira. Então, conta também como é que foi você levar para ela para a poesia, porque quando eu conheci vocês, que eu vi que vocês eram um casal, eu já fiquei assim, tipo, que interessante, gente. Que interessante ser casado e estar lá no meio, porque às vezes é uma coisa que você vive solitário, né? E aí, como é que ela entrou assim nesse meio? Que ela participa também, né, dos poetas do Tietê e de todos os projetos. É sempre vocês dois, assim como o pilar, e depois vão vindo os outros poetas. Conta aí pra gente como é que foi. Acho que foi meio natural, assim. Ela é atriz, né? Então, quando eu conheci ela, ela já estava no teatro e eu já escrevia. E aí, quando começou a rolar os Poetas do Tietê, a partir de 2008, que a gente começou a fazer os saraus no Tendal da Lapa,
era um sarau mensal e que era temático, né? Por exemplo, aquele que eu falei do pastel. Então, o primeiro sarau teve Caso Eu Compre uma Bicicleta como tema de um dos saraus, e vários outros. Teve o sarau da carne, o sarau do ovo. A gente escolhia temas assim bem inusitados para fazer os saraus lá no Tendal da Lapa. E a nossa parte, a parte que seria dos poetas do Tietê, a gente tinha escrito esses poemas ao longo do mês e tinha uma coisa performática na hora de declamar, né? O André, ele é bastante performático, assim, naturalmente. Ele tem essa pegada, mas nem todo mundo tem essa pegada, né? Passou muita gente pelo coletivo. Eu mesmo no começo era um pouco mais travado, aí eu fui aprendendo com o povo, com o André, com o Júnior, que é um ótimo declamador também. E, e aí a Cissa ia lá fazer uma direção com a gente, né? Ela ia dividir a experiência de atriz. Né? Então ela falava, faz mais assim, faz mais assado, levanta a voz aqui, dá uma pausa aqui. E aí, nessa convivência, ela também começou a escrever, né? De vez em quando, assim, ela aparecia e falava, olha, escrevi um poema, mas não sei se está bom. E estava, entendeu? Ela tinha uma insegurança, assim. Ah, eu acho que é muito bobinho, acho que esse não tá bom, mas normalmente estava. Ela já tinha esse talento dentro dela, assim. Eu acho que a poesia, a literatura de um modo geral, ela tem uma coisa muito legal que ela é muito democrática, né? Assim, para escrever você só precisa ter uma caneta, um lápis e uma folha de papel, né? Não, você não precisa ter como, por exemplo, para pintar uma tela que custa não sei quantos centenas de reais e aquelas tintas a óleo e aqueles pincéis. Então, se você tiver afim de fazer, né, é muito fácil, né? Muito, assim, os materiais são muito acessíveis. E ela já tinha esse talento dentro dela, assim, e foi bem natural. A partir de 2009 ela foi escrevendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, e hoje ela já não é mais só atriz, é poeta e atriz, poeta do Tietê, e ela tem a companhia que ela vai também desde 2008, que ela participa desde 2008, que é a Amado do Dito, como atriz. E foi assim, foi bem natural, acho que a convivência, né? Eu é que não virei ator, mas ela virou poeta. Agora a gente entendeu. Você tá me ouvindo? Sim, Ok. Que eu fiz aqui uma perfeita. Olha só, muito bom, né? Tô ouvindo agora você falando que não virou ator. Eu acho que você tem sim uma veia de ator, porque na hora que vocês interpretam ali a poesia, principalmente a questão de lembrar. Vocês lembram de coisas que isso daí é coisa de ator. Você não pode dizer que você não pegou, né? Você é um ator, sim, né? Acho que vocês trocaram bastante, né? As qualidades assim de um. Você deu muito esse empurrãozinho aí do poeta, e ela te deu um empurrãozinho da atriz, e aí misturou. Porque quando eu vejo vocês falando várias poesias longas, eu já olho assim e falo, gente, eu não consigo, eu não tenho essa facilidade, te juro. Eu descobri de pouco tempo faz que agora eu entendi por que eu não tenho essa facilidade. Eu tenho um déficit de atenção. Eu falei, agora eu entendi. Porque para mim olha, por exemplo, as minhas músicas, eu tenho que ficar incessantemente repetindo assim o dia inteiro, várias vezes. Aí entra dentro de mim. Aí eu fico pensando, se eu tivesse que fazer isso com, por exemplo, sendo atriz,
eu não ia conseguir terminar nada. Porque tá lá a fase da vida. Não ia dar. E eu admiro muito. Vocês têm essa coisa muito forte, assim, de falar as coisas. Até acho muito legal quando vocês pegam o texto, né, e cada um fala uma parte. Nossa, aí a galera vai à loucura. Muito bom. E aí, então, aí agora eu tô controlando a hora para você, hein? Que eu sei que você vai precisar sair, né? Então, eu tô aqui tentando controlar a hora. Até isso também, eu gosto de sabe, eu acho que eu sou muito lúdica, então, quando vocês vão falando, eu vou entrando lá na história e tô deixando. Vai entrando assim, eu vou fazendo um filminho na minha cabeça. Então, para mim, a música, ela me ajuda a ter foco, entendeu? Ter foco. Mas aí depois foi naturalmente o pessoal da poesia, para falar nisso, até não posso esquecer, a Elide, ela falou que o bispo, ó, vou ler aqui, o bispo está mandando um abração, né? E eu também mando um abração, sei que eles são outro casalzão da porra aí da poesia. Gente, eu tenho que falar assim a verdade, porque é o que eu acho, entendeu? Porque assim, tem várias pessoas, não é só casal, mas tem bastante casal aí no Poetas do Tietê, porque tem o Júnior com a Érica, tem você, a Cissa. Agora eu não atualizei, não sei quem é que tá vindo, né? Tem a Elide e o Bispoeta, então não sei se tem mais gente, né, da poesia. E aí, como é que foi chegando esses poetas, assim, foi naturalmente? Foram vindo, conhecendo você do sarau. E aí eu queria saber também da questão dos livros. Aí você vai, peço que você já fale disso. Também sobre isso. Foi uma coisa fácil ou foi gradual para fazer esses livros e publicar, né? Já tem muitos livros, comenta mais os livros aí para gente, porque eu acho muito legal e fazer parte desses livros é uma honra que eu agradeço a Deus. Acho a coisa mais linda e em breve vou voltar aí também mandando meus poemas para você me ajudar nessa tarefa de ter o meu livro, né? Meu livro de poesia, pegar todas as poesias que não viraram músicas ainda, algumas que viraram. Então é isso. Me conta aí como é que foram os poetas que foram chegando de pouquinho em pouquinho, através do quê? Foi sarau? Como é que eles vieram? Tipo, não vou dizer um por um, mas a família é sempre grande, né? Pode até trocar as pessoas, os personagens, mas. Opa, tem uma invasão aqui. Hoje eu fui atacada, espera aí. Uma coisa aleatória, mas hoje eu fui atacada por uma vespa. Aqui tá cheio de insetos que voam. Enfim, vamos voltar lá. Poesia. Eu agora. Você está muito baixa, muito baixa. Eu ouvi até você falar como foram chegando essas pessoas, esses casais, né? Depois o volume caiu bastante, deu algum problema aqui no meu telefone. Mas vamos lá, então. Foi vindo assim. Sabe que eu não lembro bem agora. O Bispo e a Elide vieram através do A Plenos Pulmões, com certeza. Na Casa das Rosas que a gente se encontrou. A Casa das Rosas tem uma história assim entrelaçada com os poetas do Tietê através do A Plenos Pulmões. E em 2015 também a gente fez 4 saraus lá como poetas do Tietê, que era um edital que eles tinham que cada grupo que ganhasse ia fazer 4 saraus. Então a gente fez, os poetas ambulantes fizeram 4 também, e mais alguns outros. Então muita gente chegou através da Casa das Rosas, que é isso que você falou, né? O fato de ser na Paulista vem gente de todos os lugares da cidade. O Bispo e a Elide chegaram ali, o Júnior chegou já em 2008, lá no Encontro do Pastel. Agora a gente tem o Marcelo Lemos e o filho, a Cani Alves, que também chegaram na Casa das Rosas através da Gi Trajano, que também está no coletivo. A Gi veio do projeto Asas Abertas, e assim, cada um vem vindo de um lado diferente.
A Cissa tá me dando uma dica aqui para o som voltar. Vou pedir para ela fazer para ver se volta. Vem cá, Cissa. Eu já tentei mexer no botão de aumentar o volume e não deu certo. Deixa eu aumentar ele aqui do lado. É aqui assim? Não. Não? Não. Continue falando. Enfim, ela tá tentando ajeitar, mas se não der certo, eu vou falando. Oi! Não, deixa assim mesmo. E assim, tem a Patrícia também, que veio. A gente conheceu a Gi Trajano em um show dos Racionais MC, a gente chamou ela para conhecer a gente. E é aquilo que você falou, o sarau ele é meio viciante, né? Às vezes a pessoa não conhece, o Marcelo e o Akane não eram do mundo do sarau, a Gi Trajano não era do mundo do sarau, tem a Sabrina, já conhecia sarau, o Bispo e Elides já conheciam, mas tem gente que chegou que não era do mundo do sarau, né? A Patrícia também não era do mundo dos saraus. Mas a hora que você chega, parece coisa de doido, né? Falar assim, tem um monte de gente ali lendo poesia, vai lá que é legal. Tem muita gente que pensa, legal nada, deve ser uma chatice, vou ter sono. Mas não, a hora que você chega lá, você começa a ouvir uma voz de uma pessoa falando de um tema da realidade dela, outra pessoa do outro lado da cidade falando de outro tema da realidade dela, e você vai se envolvendo e sua cabeça começa a fervilhar e você começa a ter ideias também para a sua poesia. É difícil eu sair de um sarau sem uma ideia para uma poesia nova, que a gente vai pescando uma coisa daqui, outra coisa dali. O sarau é envolvente, né? Ao mesmo tempo que é acolhedor, porque é democrático, porque todo mundo pode falar, né? Não tem censura, não tem restrição. Ele é envolvente também, né? Porque você pode falar e você deve ouvir, né? E aí isso me leva para uma conversa que a gente estava tendo antes de cair a ligação e que ficou pela metade, que é como que eu conheci os saraus, né? Se na minha época que eu escrevia no começo eu já sabia da existência dos saraus, não, eu não tinha a menor ideia. Eu só lia assim na literatura, né? Soares, né? Aquela coisa francesa que tinha, que os nobres tocavam piano. E aí na série da Chiquinha Gonzaga, que passou na televisão, que ela promovia saraus na casa dela. Mas eu não sabia que isso tinha sido atualizado, né? Assim, para a realidade periférica. Eu não tinha a menor ideia que existia o mundo dos saraus periféricos. Eu escrevia na freguesia do Ó, sozinho na minha casa, e lia para os meus amigos, né? Coitados, porque tem aquele meme, né? Que ninguém quer ouvir as suas poesias idiotas, que é a pura realidade. Você fica atormentando seus amigos. Olha a poesia que eu fiz agora, olha a poesia que eu fiz agora. Mas eles não querem ouvir. E aí, quando eu entrei nos Poetas do Tietê, estava começando os slams também. O primeiro slam de São Paulo, do Brasil, que é o Zap, estava começando ali também junto com a gente em 2008, por coincidência, na mesma época, e por uma coincidência maior ainda, perto da onde eu trabalhava. Ele acontecia na Pompeia, que era onde eu tinha locadora de vídeo. Aí a gente começou aí, e foi aí que eu conheci essa poesia, o mundo dos saraus, o mundo da poesia periférica, que eu não conhecia ainda, que começou com o Pezão e com o Sérgio Vaz, quando, junto com um grupo de outros poetas da periferia, montam a cooperativa, né, no bar do Zé Batidão, e
E a partir daí a coisa explodiu, né? Todos esses outros saraus que a gente estava falando agora há pouco, Sarau da Brasa, Elo da Corrente, Mesquiteiros, foram aparecendo. Aliás, o Sarau da Brasa vai começar já já no Teatro Municipal. Olha isso, uma edição no Teatro Municipal. Já teve o Sarau do Binho, já teve os Poetas Ambulantes. Agora, em 2022, como parte aí dos 100 anos das comemorações da Semana de Arte Moderna, o Municipal está chamando algum desses saraus periféricos para irem lá apresentar sua poesia, que é uma coisa assim muito, muito significativa, né? Você pensar que a poesia da periferia está conquistando esse espaço que é considerado assim um espaço nobre, né? Da ópera, da alta arte, mas é um espaço público. O Teatro Municipal é um espaço público e que tem que ser ocupado por todas as artes, né? Por todas as formas de arte, por todas as linguagens artísticas. E acho muito, muito legal o que está acontecendo de agora, daqui a poucos minutos, vai começar uma edição do Sarau da Brasa lá. Assim como já teve do Sarau do Binho e dos Poetas Ambulantes. É isso que eu queria falar. Agora eu vou tentar te ouvir, vou chegar bem pertinho do telefone para ver. Mas acho que eu não vou conseguir. Fala aí, Paola. Gente, olha que coisa mais incrível. Teatro Municipal. Gente, isso é um sonho que acontece assim, que se realiza, gente. Olha aí. Você tá me ouvindo agora? Tá muito baixo para você? Tá me ouvindo melhor agora? Mas dá para ouvir sim. Peraí, vamos ver se eu consigo. É porque entrou uma ligação aqui no telefone e ele tem esse problema. Quando a gente está numa live e entra uma ligação, ele diminui o volume e não volta de jeito. Eu vou tentar falar mais alto possível aqui. Ah, tá. Então tá. Eita, nós está explodindo aqui o som. Entendi. Então hoje a gente tá com problema de volume. Tá atualizando aqui o delay. Agora eu vou falar aqui. Eu tô muito feliz. Não quero atrapalhar também essa parte aí do. Meu Deus, gente, que legal a comemoração dos 100 anos da Semana da Arte Moderna, né? Que eu sempre pensei nessa data e eu achava que realmente deveria ter a arte moderna. A arte moderna é a poesia periférica, são tantas coisas como hip hop e tanto mais. Estou feliz, estou orgulhosa de vocês me dão muito orgulho. E eu gostaria de falar duas coisas agora, para a gente não ficar perdido muito no tempo. Uma é, se você conhece o Instituto Favela da Paz, lá do Jardim Nakamura, que é o meu bairro, da Zona Sul. Eu acho Peraí, que eu não ouvi, a Cissa vai certo. falar aqui para mim. Você conhece a favela? É um coletivo do bairro dela, não conhece? Não, não conheço, Paola. Qual bairro que é? Então, não é bem um coletivo, é um instituto lá no Jardim Nakamura, que é do lado do Jardim Ângela, e eles promovem exatamente através da música, através da arte, né? Eles fizeram lá um instituto na casa desse grupo de música que se chama Poesia Samba Soul. E aí eles estão fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que vocês dariam muito certo se conhecendo. Daria muito certo. As duas pessoas que estão nessa área, estão lá no Instituto, são o KB73
e o Daniel NK, que já vieram aqui. Então, eu acho que seria legal vocês se conhecerem, porque até o Cabeça, talvez você tenha já visto, ele é muito envolvido no sarau, ele está muito envolvido nessas coisas também. E eu acho que o trabalho tem a mesma proposta, a mesma ideia. Seria muito legal vocês se conhecerem. Eu acredito. Daria muito certo, viu? E a outra coisa é para vocês falarem dos livros, né? E aonde que é a agenda de vocês. E se você quiser ver a ordem, são 3 coisas, né? Tá Eu já bom. perguntei Então, aí assim, do eu não Instituto, conheço esse agora projeto dos que você... livros, que vocês têm aí, os livros para indicar, onde que a gente pode achar. E outra, uma pergunta, espero que dê tempo, como você imagina que vai ser lá no futuro, né, quando você já não tiver mais a poesia? E aí eu digo, não quero dizer como um epitáfio, mas eu digo quando você já estiver bem velhinho, assim, o que você acredita que vai se tornar a história da poesia? O que você espera que se torne? Como você vai ser lembrado disso? Você já pensou? Então, vamos por partes. Eu não conheço esse coletivo que você... Esse projeto que você falou, mas, assim, coloque em contato. Se você acha que tem a ver, né, a gente pode pensar em fazer alguma coisa juntos, por que não? Sobre a nossa agenda, a gente vai ter agora no dia 4, como eu falei, um domingo. A Cissa foi pegar a agenda aqui. Ó. Bom, a minha agenda, amanhã eu tenho um exame da próstata. Agenda de velho. Não, essa não interessa. A gente vai ter agora escola para fazer no dia 1º de setembro, de manhã. A gente vai fazer uma escola pública. Importante, senão não tem No poesia. dia 2 de setembro, a gente vai numa Fundação Casa Topázio. No dia 3 de setembro, às 15 horas, está marcado aqui uma feira. A gente vai ter uma feira para fazer em Santo André. Dentro disso, os Poetas do Tietê são curadores de um projeto, um dos curadores, porque tem curadores em 30 bairros da cidade, de um projeto grandão que acontece, que se chama Estéticas das Periferias, e que é organizado pela Ação Educativa, uma ONG, que fica na região central, mas que promove esse encontro de vários coletivos, né? Cada um na sua região é curador de uma região. A gente é da Vila Maria, Vila Guilherme. Então, a gente vai fazer a gente, dentro do Estéticas das Periferias, que esse ano tem como tema a arte LGBTQIA+. Então, como os poetas não são voltados exatamente para esse tema, a gente encontrou dentro da Vila Maria uma pessoa para fazer esse sarau. Então, vai ser o sarau assim, esqueci o nome agora exatamente do sarau, Literando Assim Eu Vou, chama o sarau, que é um sarau LGBTQIA+, que vai acontecer no último sábado de agosto, que é dia 27, dentro do Estética das Periferias, lá na Biblioteca Vila Maria, que é a Álvares de Azevedo. Aí a gente vai estar lá como curador e prestigiando, como público, mas a gente não vai estar participando, né? Tem o pessoal que vai fazer, que é o pessoal do sarau Eu Vou Literando Assim. Daí, dentro do Estéticas das Periferias ainda, no outro sábado, a gente vai estar nessa feira de literatura, lá em Santo André. Dia 6 de setembro, temos outra escola pública para fazer. E dia 4, que é o domingo, eu já tinha falado,
ou a plenos pulmões. Então, os poetas do Tietê, eu acho que muito da gente está na rua, e está nas escolas, e está nas fundações casas, e dentro disso tudo a gente vai dando sequência no projeto Ocupaz, lá no CELPAS, a cada 15 dias. Porque a gente não tem uma sede. Então, por exemplo, se você pegar a maioria dos saraus, você vai perguntar qual é a agenda deles. Então, a agenda deles é tal dia, em tal lugar, a gente tem o nosso sarau. Os poetas da Tietê não tem isso. A gente não tem o nosso sarau tal dia, em tal lugar. A gente não tem uma sede, um lugar que a gente faz o nosso sarau mensal ou semanal, como alguns. Então, a gente está por aí. Está nas escolas, está nas fundações casas, está nas bibliotecas e acompanhando o Instagram, principalmente, a gente vai colocando as divulgações lá e as pessoas têm como saber qual vai ser a nossa agenda. E aí, sobre o futuro, sabe que eu não sei como vai ser o futuro, eu não tenho muita ideia, mas eu acredito que assim como desde 2000, quando o Sérgio Vaz e o Pezão fundaram, né, idealizaram a Cooperifa, a cena de saraus cresceu demais. Desde 2008, depois do Zap, a cena de slams cresceu, explodiu. Né? A cena de saraus cresceu, a cena de slams explodiu. Eu acredito que é uma coisa que o Daniel Menchone, do Sarau do Burro, sempre fala, que a poesia vai se tornar o esporte nacional. Então eu quero acreditar, eu acredito que a poesia ainda vai se tornar o esporte nacional. Se tem um país que tem vocação para ter poesia em tudo que é esquina, em cada boteco, em cada escola, em cada biblioteca, é a gente, é o Brasil, com certeza. Porque a gente não diz que o baiano não nasce, estreia. Então, o brasileiro é assim, o brasileiro é artista, a arte está na veia, está no sangue, tá na nossa herança cultural, né? Tá nesse caldeirão de culturas e etnias que a gente tem aqui, tudo misturado e efervescendo. Eu acho que no futuro vai ser assim, um poeta em cada esquina, 2, 3, 10 poetas fazendo um slam em cada esquina da escola. E isso vai ajudar o Brasil a sair desse buraco que a gente se encontra atualmente, com certeza. A revolução virá pela arte, pela poesia. É isso. É muito lindo ouvir você falar sobre isso, de que o Michone falou, mas eu acho bonito você falar que a poesia vai ser um esporte nacional e que principalmente você acreditar que vão ter poetas em cada esquina. Acho lindo porque realmente eu acho que o Brasil ele tem realmente esse potencial. Eu antigamente falava que eu também saí um pouco do Brasil porque eu falava, gente, é muito artista, tem muito artista. Você se esbarra no chão, você encontrou um artista. Então, a própria poesia, ela tomando esse espaço, eu acho maravilhoso e também acho digno, acho justo que seja assim, porque a base mais prática e popular é fazer poesia, é falar, né? Para você tocar um instrumento, você precisa ter uma base de música, você tem que ter um instrumento, é toda uma coisa. E eu sempre gostei de coisas que me deixam livre, né? Até por isso que eu gosto do violão, que o violão ele é livre. Mas nada é mais livre do que você escrever, memorizar e falar. Nada é mais livre do que isso. E libertador, porque você também ajuda as pessoas a se libertarem de pensamentos ou de começar a pensar, né?
Porque tem gente que ainda não sabe pensar, tem gente que está muito no comando, assim, e ainda não parou para sair da caixinha. E eu acho ótimo, eu agradeço demais esse trabalho que vocês fazem, porque é um sacerdócio. Então, o que eu posso desejar para vocês é sempre força para poder estar lá batalhando, levando essa poesia, essa arte maravilhosa, essa literatura periférica. E antes de agradecer você, eu tenho que falar uma coisa aqui, que o André, né, poeta André Dias, escreveu aqui, ó, saravou, fraldas, entendedores entenderão. Eu tinha que falar isso. E agora O sim, eu sou primeiro sarau autorizada. dos poetas no Sou autorizada. Tendal da Lapa era o sarau do ovo, porque era o sarau do nascimento, né, do coletivo. Aí uma metáfora visual era que a gente ia fazer todas as poesias de fraldas. Deu uma certa discussão interna, mas no final todos fizeram as poesias de fralda. Obrigado, Paola, pelo convite. Foi muito bom a gente bater esse papo aqui. E até a próxima. Agora eu entendi. Entendi os entendedores. Bom, também, agora a gente... Tô vendo aqui você agradecendo. Paulo, eu que agradeço. Desculpa aí esse delay, que hoje a gente mostrou o que é a raça, o que é ter vontade de fazer uma coisa. Porque mesmo no delay, mesmo na distância de 12 mil quilômetros, a gente conseguiu se comunicar e fazer esse encontro aqui. Eu espero que a gente se encontre depois, mais para frente, até com alguns dos poetas, né? E a gente possa fazer um bate-papo aqui, se vocês toparem, a gente pode tentar conversar todo mundo, né, fazer esse bate-papo sobre o que a gente acredita que seria legal que o pessoal pensasse, né? É uma sugestão. Mas agradecer você demais, agradecer a Cissa, e olha, bom sarau para vocês, né? Que a gente vai se falando por aqui, pelo WhatsApp. Gente, conheçam o pessoal aqui dos Poetas do Tietê, Paulo Dáurea. Olha, uma honra, tenho só que agradecer. E se você quiser dizer alguma palavra a mais aí sobre a poesia, totalmente palavra sua, mas sei que agora já deu a hora, né? É só agradecer mesmo. Eu vou lá para o meu curso agora, porque poeta dedicado é assim. Agora eu vou fazer um curso de criação literária. Aprender mais um pouquinho sobre poesia. E muito obrigado. E a gente se vê, né, semana que vem, na live da Cissa. Aí eu interrompo um pouco também. Obrigado, Paola. Próxima. Esse poeta cheio de talentos. Gratidão, gente. Uma boa noite aí para vocês. Saudades demais. E vai ter a live da Cissa, dia 24, vai ser semana que vem, na quarta-feira. Vai ter também o Jonatas. Então, a gente se vê aqui no podcast Radiola de História. Gente, gratidão. Um beijo para vocês aí. Valeu aí por terem acompanhado o podcast e a nossa conversa. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau.